Existe uma tecnologia de superovulação e coleta de embriões. É comum? É comum. Hoje o Brasil é líder mundial na produção de embriões in vitro. Que é o FIV, né? Que é a FIV, né? Conhecido como FIV, que é fertilização in Porque vitro. a gente sempre fala muito dos touros, né? E pouco das vacas. Exato. Até então, acho que é a primeira vez que a gente fala das vacas aqui, né? Nesse sentido, aqui no nosso podcast é a primeira vez. Vamos falar delas. E trouxemos o cara que mais sabe do Brasil. E aí, hoje, eu tenho basicamente duas tecnologias. Uma que é feita na fazenda mesmo, só que eu dependo de estimulação hormonal da vaca. Então eu faço algumas injeções de hormônios, que não vale a pena entrar em detalhes. Sim. E em vez daquela vaca ovular um óvulo, ela ovula vários, ovula 10, 20. E aí eu insemino aquela vaca e eu vou ter 20 embriões dentro do útero dela. Faço uma lavagem uterina, tiro aqueles embriões de dentro do útero daquela vaca que eu chamo de doadora, pego um embrião e coloco no útero de uma outra vaca, que pode ser uma vaca qualquer. Uma que vai barriga ser de aluguel. Só uma barriga de aluguel, que a gente chama de receptora. Com essa tecnologia, a gente consegue produzir aproximadamente 8 prenheses por ciclo. E eu posso fazer daquela vaca duas vezes, uma vez a cada 2 meses. Então vamos pensar, em 12 meses eu faço 6 coletas de embrião. Com 8 prenheses eu faço 48 bezerros daquela vaca por ano. Caramba. É muita coisa. Só que tem coisa melhor. Por quê? Porque hoje essa tecnologia ela praticamente caiu em desuso. Porque veio a fertilização in vitro. Então, com a fertilização in vitro, qual é a vantagem? Eu faço praticamente o mesmo processo. Só que fora. Só que em vez de eu produzir o embrião dentro da vaca, eu acesso o ovário da vaca e através de um sistema de punção folicular guiada por ultrassonografia, eu consigo aspirar os óvulos direto do ovário. De uma vaca, eu consigo aspirar, em média, 20 óvulos. Só que tem vaca que dá 200. Tem uma variação bem grande. Pego aqueles óvulos, oócitos, levo para o laboratório e faço a fertilização no laboratório. 7 dias depois, eu tenho os embriões produzidos em laboratório. Pego aquele mesmo embrião, levo para a fazenda e transfiro na mesma receptora. Perfeito. Só que nessa tecnologia, eu posso fazer uma vez por mês. Então, se eu consigo produzir, por exemplo, 20 embriões de uma vaca por mês, durante 12 meses, eu tenho 240 embriões daquela vaca. Isso. E quando você faz esses embriões, você consegue manipular o sexo também ou não? Então, eu falei tudo isso para falar quando eu comecei a falar. Antigamente, não. Por quê? Porque quem define o sexo do embrião é sempre o espermatozoide. Sim. Por quê? O óvulo, né? A mulher é XX. Então, o óvulo sempre vai ser X. O espermatozoide, né? O homem, o cromossomo sexual é XY. Então, num ejaculado, eu tenho metade do espermatozoide X, metade Y. Se é o X que fecunda, vai ser fêmea. Se é o Y que fecunda, vai ser macho. Então, eu tenho 50% de chance de ser macho ou fêmea. Igualzinho no ser humano. Se eu uso um sêmen convencional, eu vou ter 50% de machos e 50% de fêmeas. Então, vamos pensar, de 100 embriões produzidos, eu não sei daqueles 100 qual é macho e qual é fêmea. Então eu transfiro na receptora sem saber o sexo. Depois que a vaca já está prenha, com 60 dias de gestação aproximadamente, eu consigo fazer a sexagem por ultrassom. Só que a vaca já está prenha. É como nos seres humanos. Igualzinho. Igualzinho. Só que, e aí o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu tenho interesse em fêmea, eu vou ter que abortar aquela vaca. Então, se eu abortar aquela vaca, eu vou perder aquela gestação, que já está pronta, e aquela vaca ela vai demorar de 2 a 3 meses para voltar à eficiência reprodutiva normalmente. Então é praticamente inviável fazer isso. O que eu desenvolvi? Uma tecnologia que eu ia no laboratório, levava um micro laboratório no porta-mala do meu carro, montava em qualquer lugar, e daquele embriãozinho eu fazia uma biópsia, tirava algumas células daquele embrião sem prejudicar a viabilidade dele, e fazia um teste de DNA para saber se ele era XX ou XY. Caramba. Eu tô impressionada. E aí a gente falava, você só quer fêmea? Então a gente só transferia o XX. Você só quer macho? Transferia o XY. Só que